Olá, professores e professoras. Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso. Diante dos relatórios que a gente fez no último módulo, pode-se notar que existe uma dificuldade, das crianças em socializar, olhar nos olhos e imitar. Também temos dificuldades, às vezes, com movimentos básicos, como bater palmas, apontar ou imitar. Aqui está uma pequena simulação de como podem ser realizados os relatórios. Aqui temos dois alunos, Aline e João. E ao decorrer da análise, nós conseguimos observar as diversas características que eles apresentam. Por exemplo, mostrar o que quer, colocar blocos no pote, falar uma palavra, andar sem apoio. E esse quadro é muito importante para a gente saber da onde que vai partir a mediação do professor ou do auxiliar. Então, a partir dos estudos que a gente realizou no módulo 1 sobre Piaget, e os estágios de desenvolvimento infantil, nós vamos começar as ações do cotidiano escolar. O modelo de intervenção pedagógica escolhido é um modelo baseado nas intervenções comportamentais, no ABA e outras. É um modelo naturalista, afetivo e lúdico, voltado para pais, familiares e professores, onde a criança não precisa ter um laudo para iniciar a intervenção precoce. Essa intervenção é baseada no desenvolvimento típico de bebês e crianças, por isso que nós vimos os estágios do desenvolvimento. Ele também dá ênfase à neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se desenvolver e aprender, no qual é uma característica do ser humano. O modelo Denver, por ser baseado nos modelos comportamentais, ele aponta que as experiências emocionais positivas são super importantes para o desenvolvimento infantil, que gera aí uma motivação, e a busca por repetir as atividades. Ele deve ser supervisionado por uma orientadora escolar ou psicopedagoga, quer dizer, os professores e auxiliares não devem trabalhar sozinhos nessas intervenções. É necessário sempre ter alguém apoiando, as ações, e os planos. É importante utilizar sempre do afeto e do ponto positivo para a intervenção. Utilizar também de brincadeiras, E também sempre ter intensidade, no caso, sempre ter uma constância nessas intervenções. Estar fazendo o tempo todo para que a criança assimile e comece a buscar, essas atividades. O envolvimento familiar também é muito importante para dar continuidade. Esse método, ele tem um currículo específico baseado em competências, ou seja, como a gente fez o relatório com as crianças, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela já sabe falar, vamos dar prioridades para essa competência da fala. Ou se eu tenho uma criança que ela tem uma boa memória, a gente tem que dar prioridade, para essa memória, para poder introduzir novos elementos. Então, a partir do que a criança já sabe, a gente vai introduzir uma nova atividade. Os procedimentos, específicos de ensino para cumprir com o currículo, prática fundamentada na teoria. Então, essa prática é fundamentada em Vygotsky, onde a gente parte do conhecimento da criança, onde ela está e o que ela pode chegar a aprender com os seus pares. Utilizar sempre as atividades que o professor tem em sala, Então, o professor regular, ele tem uma atividade, por exemplo, de leitura, o auxiliar que está acompanhando as crianças com as dificuldades, ou com o autismo já laudado, tem que tomar cuidado para inserir, essa atividade e a criança dentro dessa atividade, não fazendo uma coisa diferente, mas tentando unir todo o grupo, e gerando uma inclusão efetiva.
Então, agora a gente vai apresentar alguns passos, né, para dar início às intervenções pedagógicas. Bom, o primeiro passo é você conseguir chamar a atenção da criança, ou seja, aquela criança que ela não olha, não socializa, a gente vai começar a trabalhar com ela o olhar. Então, é super importante baixar até a altura dela e tentar com que ela faça o contato visual por muitas vezes. Como é que isso vai acontecer? Através das brincadeiras da própria criança. Se ela estiver entretida com algum tipo de livro ou algum brinquedo, nós vamos utilizar desses objetos para chamar a atenção da criança. Então, por exemplo, ela está brincando com um carrinho, a gente também vai pegar um carrinho e mostrar para ela que vamos brincar com o carrinho junto com ela. E desse modo, trazer o carrinho na altura dos olhos para que ela comece a fazer a triangulação entre objeto e pessoa. E quando isso acontecer, sempre realizar o reforço positivo. Como pode ser esse reforço? Pode ser bater palma, fazer uma festa, falar o nome dela. Então, é sempre importante ela ter esse retorno. Então, ela fez o que é certo, a gente retorna com o positivo. E sempre que estiver realizando essas intervenções, a gente comunicar, falar. Não é só porque ela não fala que a gente também vai ficar quietinho. Então, a gente tenta narrar sempre o que a gente está fazendo, chamar o nome dela, falar sempre com ela, sempre estar conversando e falando com ela, para que ela comece a buscar essa comunicação. É sempre manter a criança na zona de conforto social. Como seria isso? Por exemplo, eu tenho uma criança que ela não gosta de ficar com o grupo, então ela se isola. Nós teríamos que chegar até onde ela se isola, né? Ali no cantinho dela, no espaço dela e no tempo dela, e a partir dali vir trazendo ela para o grupo. Nunca forçar, né, ela a entrar no grupo quando ela não quer. Ou, por exemplo, se eu tenho uma criança que o ambiente externo é melhor para ela, a gente começa a realizar as intervenções junto dela no ambiente externo, até que ela consiga se adaptar e assimilar o grupo e assimilar as atividades. Lembrando sempre da motivação e da brincadeira, que tem que ser muito divertido, tem que ser positivo e a criança ela tem que querer buscar a brincadeira em si. O segundo passo, eu acho que até já comentei no primeiro, que é partir da onde a criança já está, utilizando atividades do professor e tornando mais divertido e mais lúdico, utilizando recursos sensoriais, né? E aproveitar as oportunidades para ter habilidades. Trabalhar as pausas também é importante. Por quê? Porque num dado momento essa criança ela vai reagindo conforme a gente vai brincando. Por exemplo, ela ficou feliz de repente de estar pintando com um lápis de cor. Aí a gente chega e faz uma pausa e espera ela olhar para a gente. Então, por exemplo, você pegou o lápis para pintar, você espera, ela olhou para você, aí você pinta. O que isso vai trabalhar na criança? Essa questão do olhar também, porque ela vai entender que ela precisa procurar você, né, sendo auxiliar ou professor, e para poder realizar a atividade. Então, recapitulando, a intervenção, né, o método Denver de intervenção precoce, ele foi desenvolvido para pais, familiares, professores, começarem a estimular essas crianças que apresentam autismo, apresentam dificuldade de comportamento e trazer elas aqui para a atividade. Essas pequenas ações vão ajudá-la a realizar as atividades, a socializar e até a se desenvolver melhor. No próximo módulo, nós vamos conversar um pouquinho sobre os perfis que têm as crianças da creche e vamos ver alguns planos de ações para que a gente consiga melhorar o desenvolvimento e o atendimento dessas crianças na escola. Bom, por enquanto é isso. Obrigada. Qualquer dúvida é só chamar.